Eu quero ler com vocês, ou ministrar para vocês hoje, uma palavra que está em Isaías capítulo 54. Nós vamos ler versículo 1, 2 e 3. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Diga para o seu irmão aí, firma bem as tuas estacas. Mais lá na frente você vai entender o que é isso. Olhando esse texto, irmãos, a gente não tem muita ideia do porquê Deus estava chamando o povo a essa realidade. Mas Isaías, ele está profetizando sobre Israel, e ele traz para eles algo extraordinário, porque este foi um período marcado por muita crise. Israel não estava bem, Israel estava muito mal, e era um tempo de crise, de juízo e de esperança. O que acontecia com aquele povo, irmãos? Eles estavam vivendo em pecado insistentemente. Parecia que tinha esquecido de Deus e estava fazendo o que bem queriam. E era hora de vir um juízo divino sobre eles. Era hora de Deus falar com eles de uma outra forma. Todas as vezes que vem Deus querendo falar conosco pela palavra, pelos profetas, e nós não damos ouvidos, Deus precisa vir de uma forma mais enfática para a gente entender que precisamos estar conectados com os céus. E aí vem o juízo divino, e eles passaram por esse período do exílio babilônico. Jerusalém foi destruída. E depois de Jerusalém destruída, o que aconteceu, irmãos? Ficou uma cidade despovoada, envergonhada e sem expectativas nenhumas. Não tinha perspectiva humana, não tinha gente para poder levantar a cidade outra vez. Quem ficou foi o pessoal mais simples, que não tinha condições nem estrutura de se levantar contra uma opressão que veio sobre eles. Isaías aqui, nesse capítulo 54, ele fala para um povo que perdeu o seu território. Diga misericórdia. Não só o território, eles perderam também a sua identidade, e eles perderam a esperança. Vamos conseguir levantar essa nação de novo? Vamos conseguir mudar a realidade? Parece que nós estamos lendo o jornal de hoje, né? Nós vemos um Brasil parecido com Jerusalém, que esqueceu de Deus. Um Israel que brincou com o pecado, que deixou todas as coisas de lado. E aqui o profeta traz uma convocação. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dor de parto. Irmãos, parece uma insanidade. Uma mulher, toda mulher, ela tem um sonho de gerar seus filhos. Se ela é estéril, há uma frustração na alma. Como vou cantar se eu não tenho o que eu quero? Meu filho nos meus braços. Como eu vou exaltar se eu nunca vivi a dor do parto? E mais, ele ainda coloca outra situação daqueles filhos que o abandonaram, porque mais são os filhos da solitária do que as da casada. Você está casada, você sonhar com a sua casa, com a sua descendência, e ela não existir. Veja, irmãos, não tem como cantar e exaltar a Deus quando nós estamos nos sentindo destruídos, envergonhados,
nós estamos desacreditados como sair um cântico de louvor. Parece que o profeta está na contramão da história, porque geralmente quem está passando por situações assim não tem força, não tem ânimo, não acredita que aquela situação possa mudar. E era um paralelo que o Senhor estava falando. Vocês estão vivendo de uma forma que desacreditaram que eu possa fazer alguma coisa, assim como a mulher estéril não acredita que um dia ela vai gerar, que um dia ela vai passar pela dor do parto, um dia ela vai ter seu filho no colo. São duas realidades que no coração de quem não acredita, quem não tem esperança, é impossível acontecer. Neemias no capítulo 8, versículo 10, ele nos diz que a alegria do Senhor é a nossa derrota. É nessa hora, irmãos, que nós estamos derrotados, é que nós vamos buscar a força. E essa força vem com alegria, com cânticos, com exaltação, apesar de qualquer circunstância. Por isso que a circunstância que eles viviam era extremamente difícil, mas havia uma convocação: canta alegremente, ó estéril, ó incrédula, aquela que acha que não tem esperança, cante. Quando você acha que não tem resposta de Deus, meu irmão, minha irmã, cante alegremente, não cante: oh, que tremenda graça, que tremenda nada, desse jeito, não está nada acontecendo, mas exalte: oh, que tremenda graça, e pula, e dança, e canta, porque é assim que você atrai os céus a você. Não tem como você experimentar tremenda graça morto. Não tem como experimentar a tremenda graça se não acredita nela. E Isaías está convocando aquele povo: canta. Você está estéril, mas cante. Você está lá frustrada, desistida, mas cante, Israel. Ele está falando com uma cidade, não está falando com uma mulher. Ele está falando com uma cidade. Veja aqui, irmãos, que aqueles canais de comunicações entre aquele povo e Deus estavam totalmente interrompidos. E aí o profeta começa a comparar essa situação de Jerusalém. Que situação é essa? Uma mulher estéril, viúva e uma abandonada. No capítulo 1, no versículo 1, ele fala dessa mulher estéril. No versículo 4, ele fala que é como uma mulher viúva. E no versículo 6, ele fala como uma mulher abandonada. Que cidade destruída é essa, né? Porque é uma mulher acabada. Ela não crê em nada. Mas por que essa comparação? Porque a mulher estéril, irmãos, ela estava se referindo a uma humilhação nacional. No Oriente, uma mulher que não gera, ela é vergonha, porque as famílias são numerosas até hoje. Está aí os muçulmanos tomando canto do mundo, porque eles geram, é um atrás do outro, é uma máquina de fazer menino. E assim, quando a mulher não gerava, era uma humilhação. Veja o caso de Ana. Ana sofria terrivelmente, porque ela não podia conceber. E era um sofrimento na sua vida. A comparação com a viúva é da mesma forma, porque uma viúva era uma mulher solitária, é como se fosse uma mulher sem futuro, porque ela não tinha descendência. Olha o exemplo de Noemi: perdeu o marido, perdeu os filhos antes que eles pudessem procriar, e ela ficou uma mulher solitária e abandonada, que é outro nível que ele fala. Uma mulher assim, ela é rejeitada na sociedade, já está idosa, é viúva, não vai gerar mais nada, não vem nada, não sai coelho desse mato mais não. E aí? Assim estava Israel. A comparação é muito forte, porque Deus está querendo trazer aqui, irmãos, o que estava acontecendo com aquela cidade que agora ela não gerava mais. Era uma cidade extremamente próspera, rica, e ela estava sem futuro e rejeitada. Ela foi tomada na sua realidade. Essa cidade que ficou estagnada, ela ficou agora como uma cidade, tinha nome, mas era sem crescimento, sem expansão e sem herança nenhuma. Diga misericórdia. Mas aí, quando você volta uma página da sua Bíblia, tem o capítulo 53.
E o capítulo 53, ele mostra, irmãos, aqui o profeta, uma grande virada profética para essa situação. Quando nós estamos numa situação como Israel, estagnados, desistidos, acabados, deixa eu lhe dizer, isso não é o fim, porque aqui ele diz que, nesse texto de Isaías 53, ele muda o quadro, porque ele diz, ei, vem subindo como um renovo, uma raizinha, numa terra seca, quando ninguém acreditava que ainda ia acontecer, quando ninguém acreditava que alguma coisa poderia mudar, Deus começou a fluir uma raiz nova nessa árvore. Quem é esse renovo? Diga, Jesus. Ele está todo o tempo nesse texto de Isaías 55 se referindo a um redentor, a um libertador, aquele que muda sorte, que muda destinos, que muda realidades. Porque, irmão, sem redenção não tem restauração e nem expansão. Diga isso, sem redenção não tem restauração e nem expansão. O primeiro passo para que Deus mude uma realidade passa pela redenção em Cristo Jesus. E por isso o profeta já trouxe a palavra: Jerusalém, tem solução para você. Meu irmão, tem solução para você. Minha irmã, tem solução para você. Porque o Redentor veio, não é mais uma profecia do passado. Isso já aconteceu e ele já veio. E se ele já veio, irmãos, ele está aqui para expandir esse território outra vez. Esse território que estava acabado, o Senhor decidiu: eu vou redimir o meu povo. Isso quer dizer que o Senhor olhou para mim, para você acabado, e ele disse: ei, eu vou redimir você. Eu vou mudar a tua sorte. Eu vou fazer o novo na tua vida. Se eu fosse você, eu recebia isso, porque Deus quer de fato fazer algo novo em mim e em você. Por isso, irmãos, fazer algo novo passa não só pela vontade de Deus, passa por mim e passa por você, porque é um caminho bem fininho que diz arrependimento. Se não houver arrependimento, irmãos, nada vai acontecer. O arrependimento, ele nos leva a abandonar aquilo que nós não podemos mais fazer, que já vimos que trouxe ruína e desgraça na nossa vida e na nossa casa, para que o Senhor possa nos restaurar para viver a novidade de vida. Enquanto nós não nos arrependemos, nós vamos para a igreja e continuamos pecando. Vamos para a igreja, continuamos pecando. Até quando? Quando fechar a porta da oportunidade e já era. O Senhor está querendo chamar a nossa atenção que essa vida dupla não dá para andar com Ele, porque Ele é um homem de aliança e Ele não tem amantes. Ele é real, Ele é sincero, Ele é fiel. Ele não fica com um e fica com o outro, não. Ele tem uma noiva que Ele está preparando para Ele, ponto. Ele não vai ter outra mulher, a não ser a igreja de Jesus que Ele separou, santa, pura, para estar com Ele até o final. Por isso que a expansão, ela não seria pela força política, porque Israel não tinha mais. A expansão não seria mais pela força militar, eles não tinham mais soldados, eles foram invadidos e levaram os exilados para fora. Quem poderia ainda se erguer para fazer algum movimento, quem ainda poderia pegar em armas, eles não tinham mais essa capacidade, mas eles tinham algo extraordinário, que é muito mais poderoso do que um grande líder, do que armas pesadas: arrependimento. Irmãos, isso é tremendo, porque todas as guerras que Israel enfrenta, quando ele se arrepende dos seus pecados e busca o Senhor entra na guerra. E isso vale para hoje. Tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender para mudar a sorte do Brasil, muda o Brasil. Mas temos que nos arrepender. Nós falamos, mas a vida não muda. Como Deus vai agir com um povo que não muda de atitude, de comportamento, de linguagem, o tempo inteiro? Falar, todo mundo fala. Nós estamos vivendo, irmãos, a síndrome da boca que fala muito.
fala um monte de asneira, muita gente que não tem respaldo para falar nada, não tem conhecimento de nada, e vai falando, e influenciando. E notem que a grande maioria dos influenciadores hoje de internet são jovens. E Paulo estava orientando Tiago: ei, Tiago, você precisa aprender algo aqui, cuidado com a sua boca. Você precisa ser padrão e referência para os fiéis. Paulo diz: sede meus imitadores, e ele estava ensinando o seu discípulo a ser um padrão. O padrão que a mídia está ensinando não é padrão de fiéis. Quantos charlatões estão falando bobagem na internet, irmãos? Parece que saiu até alguma coisa, ou vai sair, só vai poder falar na internet se você for capacitado para aquilo. Se você é pastor, você vai poder falar. Se você é nutricionista, vai poder falar. Se você é médico, você vai falar. Porque não é nada e fica mandando receita para todo mundo fazer alguma coisa. É doido. E o pior é os doidos que fazem, né? Não é isso? Isso aqui é mais insano ainda. E tem um horror de seguidores, influenciadores da maldade, do mal. Veja que o profeta, no versículo 2, ele diz: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. As moradias naquela época não eram casas, nem eram apartamentos, eram tendas. E aqui o profeta usa uma linguagem acessível a eles, que eles possam entender. Isso quer dizer, irmãos, que a sua redenção começa dentro da sua casa, na sua tenda. Quando começa da sua casa, na sua família, que você começa a parar as arestas, que há uma redenção dentro de casa, arrependimento dos modos errados de se tratar, da maneira errada de lidar com os relacionamentos, aí sim o Senhor começa a ampliar, e Ele diz: amplia o lugar onde você mora, você vive. Para quê? Para que Jesus possa entrar. Tem muita casa dita de cristão que Jesus não está lá dentro. Jesus quer entrar nessa casa para pôr ordem nessa bagunça. Está tudo fora do lugar. Paulo Vieira ensina: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E você olha para o seu quarto, aquela bagunça. Olha para a sala, aquela bagunça. Olha para a cozinha, cheio de louça. Tudo fora do lugar. É normal? Não é, irmãos. Bagunça não combina com uma pessoa normal. Tem algo errado nessa criatura. A sua alma está desestruturada e precisa voltar para o prumo. Não, depois eu faço e não faz. Depois eu faço e não faz. E vai se acumulando aquele lixo. Ali é um reflexo do lixo emocional. Pode estudar isso aí, que isso é real. E Jesus já nos ensinava isso, porque a nossa casa, irmãos, ela está vivendo o que Israel viveu. Perdeu a esperança de que haveria mudança. Ah, esse menino não muda mais não. Ah, esse homem não muda. Essa mulher é assim mesmo. E a nossa boca confessa o que nós nem acreditamos. As mulheres estéreis, que vai ter luz, que vai ter filho, que algo vai acontecer. Essa boca que tem trazido tantas maldições dentro de casa, irmãos, precisa ser mudada, porque Deus quer reconstruir o que foi devastado. Israel estava todo devastado e Deus queria entrar para fazer uma reconstrução da história de Israel, e isso ia levar um tempo, porque eles estavam exilados, não tinha ninguém ali ainda, mas tinha o começo. Se você for dentro da sua casa, já é o começo. Se você se posiciona diante de Deus, já é o começo de uma tremenda restauração. Queridos, para que o Senhor faça esse trabalho de ampliar as tendas, alargar as suas tendas, Ele precisa primeiro ser o redentor da sua vida, o redentor da sua casa. Não, mas eu entreguei minha vida para Jesus. A gente já ouve isso muitas vezes. Mas você conversa com a criatura, as atitudes não condizem com uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Não condiz com uma pessoa que tem intimidade com Deus. Não condiz com uma pessoa que tem 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja com um comportamento como se ímpio fosse.
Nós precisamos ser muito reais, irmãos, e enfrentar a situação de frente, porque hoje não se fala mais que é pecado. Não, ele errou. Pecado, tem que se arrepender. Não é nada de errou coisa nenhuma. Pecou contra Deus e contra alguém e precisa ser reparado. Não pode estar alisando. A igreja está muito... Não, irmãos, desculpa, mas aqui meu papo é reto, porque o meu compromisso é com Deus, e nós não podemos estar alisando o pecado mais. O Senhor, Ele quer ampliar as tendas, ampliar as cortinas, quer fazer a expansão de crescimento, ok, mas essa expansão, ela vem primeiro pela redenção, e depois, as cortinas daquela casa eram para proteger, elas também eram uma cobertura. A cobertura daquela casa, irmãos, é para ilustrar quem é a sua cobertura espiritual. Ninguém pode andar sozinho, ninguém pode andar do seu jeito. Você não pode ser as paredes da casa e o teto da casa. Você não pode ser a mesma coisa. Você precisa ser alguma coisa, ou a pessoa que vai estar dentro da casa, ou você vai ser a parede, ou você vai ser o teto. Mas você andar sozinho, você não vai estar em lugar nenhum, você está no deserto. E nós não podemos ficar vulneráveis nesse nível, porque andar sem acompanhamento, sem proteção, quando vem as tempestades do deserto, irmãos, não consegue subsistir. Bate o desespero, bate a angústia, bate a aflição, e a pessoa não sabe para onde recorrer, porque não tem uma cobertura. As lideranças de células, deixa eu lhe dizer isso, elas não são nossas escolhas, é escolhas de Deus. Romanos 13:1, ele fala muito isso. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Se você está numa célula, Deus escolheu a pessoa certa para cutucar você e tratar seu caráter, tratar o seu gênio, tratar a sua personalidade. Mas não gosto dela, vai aprender a gostar. É simples, nós aprendemos a gostar das pessoas, irmãos. Deus coloca as pessoas certas, porque o papel do líder não é falar aquilo que eu quero ouvir. O papel do líder é falar aquilo que eu preciso ouvir para mudar e ser uma pessoa melhor. Quando nós implantamos um novo projeto, irmãos, foi para que a igreja vivesse o novo projeto. Você, quando vai para uma empresa trabalhar, o patrão tem a liberdade de colocar você no setor que ele quiser, sim ou não? Você pode ficar lá na portaria, você pode ser da recepção, você pode ir para uma máquina, você pode ir para o escritório, você pode ir para o RH, você pode ir para qualquer lugar, depende do gestor. O crente chega na igreja, ele acha que ele pode mudar a igreja para adequar a ele. Não. Aqui tem uma ordem, aqui tem uma organização, e esta é a organização. E precisamos estar no local que foi colocado você para estar, porque esse é o melhor lugar para você estar. E, não, mas eu não concordo. Irmão, você fica livre, mas você não pode mudar a instituição. Você ou se submete ou procura uma igreja que você concorde. Nós não podemos estar adequando a cada gostinho de cada pessoa. Nós somos 1000 pessoas, irmãos, não tem condição. Nós temos um trabalho gigante, de meses, de madrugadas, de oração e de jejum para fazer o formato que nós trouxemos para os irmãos. E tem um monte que decidiu fazer do seu jeito, abandonou a célula, abandonou a cobertura. Eu vou voltar para minha líder. Quem te salvou? Foi essa líder aí? Ou foi Jesus? Quando Jesus chamou os seus discípulos, vou fazer um parênteses que não está aqui não, mas eu preciso falar sobre isso que eu me lembrei. Quando Jesus chamou os discípulos, ele olhou, eles estavam pescando, ele disse, segue-me. Aí veio Pedro, veio seu irmão, eles não perguntaram nada, eles não conheciam Jesus, eles não tinham relacionamento nenhum com Jesus, não era amigo dele, nem sabia para onde que estava indo. Jesus anda mais um pouquinho, encontra mais 2 irmãos, filhos de Zebedeu, segue-me. Largam as redes,
os barcos, e diz o texto, e seu pai, e segue Jesus. Nada pesa na nossa vida quando nós recebemos um chamado para seguir Jesus. Nós precisamos ter muita clareza disso. Os próprios discípulos que andaram com Jesus, receberam todo o ensinamento de Jesus, Jesus foi embora e eles não desistiram e voltaram, vou voltar para a sinagoga. Não, eles partiram para o mundo, para pregar o evangelho. Você está num lugar onde você foi colocado para você multiplicar conhecimento e salvar pessoas daquele bairro lá. Pregue a palavra para as pessoas, leve a verdade para elas, e dali vai se multiplicando e vai crescendo. Você não vai ficar plantado igual uma planta no mesmo canto, não, irmãos. Nós precisamos avançar. Por isso, vamos até as nações da terra. Como você acha que vai para as nações se você quer ficar com o umbigo enterrado no Acre? Mas para ficar no Acre, você tem que primeiro passar pelos bairros do Acre, pelas cidades do interior do Acre, pelas cidades do Brasil, para depois você pensar nas nações da terra. Não pula direto não, mano, é processual. E precisamos nos submeter a isso. Por isso que o Senhor, Ele escolheu pessoas certas para cuidar de nós, para que no tempo certo aconteça o que o profeta está dizendo: alarga as estacas da tua tenda. E alargar as estacas, irmãos, não é só puxar o pano para mais longe. Eu preciso fincar as estacas, senão aquele pano vai arriar, ele não vai estar ali em cima. Entenda bem isso que eu vou lhe falar agora, porque 2025 foi um ano de expansão. Mas seja honesto, em que você cresceu? Em que área da sua vida houve crescimento? Houve crescimento na sua fé? Houve crescimento na palavra? Houve crescimento no seu discipulado? Houve crescimento no seu casamento, no seu relacionamento com filhos ou com pais, com irmãos? Expandiu o quê? Não, mas não era para expandir a igreja expandida somos nós, ganhando mais pessoas. E nós crescendo, irmãos, cresce todo mundo. Jesus cresceu, quando Ele veio aqui, Ele virou homem e Ele expandiu o reino para as multidões que vinham atrás dEle. Então entenda isso, o crescimento que Deus quer que aconteça, vem primeiro dentro de nós. E aí, quando nós alargamos as tendas, não é crescer simplesmente em números, mas na capacidade que nós temos de acolher pessoas para cuidar delas. É crescer a sua capacidade de trabalho, o seu nível de conhecimento de Deus, o quanto você aprende dEle, o que precisa para que outras pessoas sejam alcançadas. O que Deus está querendo que a sua igreja alargue? Primeiro, o seu coração. Ele precisa ser expandido para você conhecer mais o Deus que você está servindo. Ter mais relacionamento, ter mais intimidade, conversar mais com Ele. Alargue a sua visão, ou seja, eu não posso ficar preso só nesse miolo, eu preciso ir mais longe, então eu preciso alargar meu nível de visão. Quais são os lugares que eu preciso alcançar, as pessoas que precisam ser alcançadas. Alargar o meu amor, porque sem amor, irmãos, nós não conseguimos amar nem a nós mesmos. Precisamos aprender a dádiva do amor, porque é o amor que nos leva a ter compaixão de vidas, compaixão de pessoas, para que traga para a presença do nosso Deus. E aí, quando nós alargamos isso, esse conhecimento todo dentro de nós, podemos espichar a tenda. Para que firmar estacas? O que quer dizer firmar essas estacas? Ela é uma ordem. As estacas são responsáveis de manter aquela cobertura firme sobre a nossa cabeça. Firmar as estacas, irmãos, é levar a pessoa a cumprir o propósito certo e não do seu jeito. Ela não posso pegar essa miolo da tenda e colocar assim, porque não estaria largando. Eu tenho que colocar assim, porque esse é o formato da tenda. E ter as paredes dela aqui, onde eu vou fincar as suas raízes, os seus tecidos embaixo. Os irmãos que já acamparam sabem bem o que é isso, firmar as estacas para que o vento leve. Eu, na minha juventude, eu acampei muitas vezes, eu gostava muito de acampar.
E teve noite que a chuva foi muito intensa, e as estacas não suportaram, e a barraca foi todo mundo para a chuva, mas gente jovem, está tudo certo. Mas se as estacas não estiverem bem firmes, é isso que vai acontecer, a casa vai cair. Por isso a expressão, a casa caiu, porque a tenda não suportou o que teve de intempéries, seja de chuva, seja de vento, seja tempestades. Elas precisam estar firmes para suportar tudo isso. A cobertura protege, mas quem firma são as estacas. Estacas conectam a tenda, irmãos, conecta com a terra. E aqui eu quero que você entenda bem isso, porque o que conecta Deus conosco são as estacas. O que conecta Deus com a terra são as estacas. Presta atenção nisso. Jesus, ele firmou nessa terra princípios e valores. Isso aí nós sabemos. Agora, quando nós firmamos as estacas, nós estamos firmando esses princípios e esses valores. Estamos firmando a palavra na terra. E como fazemos isso, irmãos? Quando nós nos conectamos com esta palavra, quando nós estamos recebendo esses princípios de Deus, nós estamos puxando a corda, os tecidos da tenda, para que eles possam fincar essa estaca. Quem é essa estaca? Diga, sou eu. Você é essa estaca que finca nesta terra esta palavra, para que estejamos cobertos, protegidos de todo e qualquer ataque que venha sobre a nossa vida e a nossa casa. Todos que estão debaixo da proteção não são atingidos, porque as estacas estão firmes. Se você é uma pessoa firme em Deus, consolidado na palavra, você não é atingido por nada, porque a palavra te sustenta. A palavra foi o que Deus usou para formar a terra, é a palavra que Ele libera para que haja todas as coisas na minha e na sua vida. Por isso, firmar bem as estacas é você estar firme na palavra. Está lá muito solidificado, conectado com Deus. Essa firmeza gera segurança e gera unidade, porque as estacas vão ter o mesmo propósito. Estão entendendo? Essa estaca não pode dizer, não vou segurar não, segura você aí sozinho. Não, todas as estacas têm que estar firmes, porque elas cumprem o mesmo propósito de esticar bem aquelas tendas, aqueles tecidos, para que eles não caiam. Essas estacas também, elas marcam territórios. Diga, marca territórios. Isso quer dizer, ela estabelece posse, tem dono. Isso aqui não é solto, está fixo, ela é a verdade. Quando você está ali preso na verdade, você está fixo naquela palavra, você tem convicções. Não é qualquer pessoa que te dobra, não é qualquer pessoa que te engana, porque a verdade prevalece sempre, irmãos. Isso é tremendo. Essas estacas, elas trazem o céu para a terra. Hoje, quem que traz o céu para a terra? Diga, eu. Você tem essa missão e eu, de trazer o céu para essa terra, nos conectar com Deus, seja na palavra, seja no louvor, seja na oração, mas nós nos conectamos com os céus para poder derramar sobre este lugar essa bênção da presença do Senhor Jesus, trazendo o reino para onde nós estamos. Por isso que, se nós somos essa estaca, mas como tu diz que eu sou estaca? Porque a Bíblia diz que a palavra veio a essa terra, e a palavra se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus. Jesus fez isso, ele foi o modelo. Então agora que Jesus entra dentro de nós, nós somos outro modelo. Entrou em você, você é outro modelo, e cada um de nós somos estacas modelo e referência, para que vidas possam conhecer o céu através de nós. Fala sério, você reflete o céu? As pessoas olham para você, poxa, você é a cara de Deus. Como assim? Às vezes, irmãos, nós somos vergonha para os céus. Nós somos. E nós precisamos firmar nossas estacas, porque isso quer dizer amadurecer. Amadurecer em Deus, parar de mimimi, parar de, ela nem olha para mim, ela nem falou comigo, e daí?
segue a vida. Não é porque alguém não falou com você que o mundo se acabou, vamos embora, segue a vida. Ah, não, mas é porque ela é minha amiga. Teu amigo é Jesus, crente. Fica tranquilo, se um dia que ela quiser falar, fala, se não quiser, está tudo bem. Por que faz tanta importância para as pessoas isso, irmãos? A cara feia do outro. E não faz importância o sorriso, às vezes sorri e não comenta. Puxa, o irmão sorriu para mim. A promessa, irmãos, é para que essa estaca, ela nos conecte para que cumpra nesta terra o propósito de Deus. O propósito de Deus precisa ser cumprido aqui, porque a promessa está aqui, ó, verso 3, ele diz: porque transbordarás a mão direita à esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Nós só queremos bênção de transbordo, mas não transborda do nada. Um vaso ele só transborda se derramar alguma coisa dentro dele. Vaso, pastor Cláudio, que chama todo mundo de vaso. Ei, dentro do vaso tem que ter alguma coisa. Enche esse vaso da palavra, crente. Enche, 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 enche. Quando ele transbordar, ele vai sair da tua boca, vai sair pelos teus olhos, fala pelas tuas ações, pelas tuas atitudes. O que essas grosserias, ignorância que a gente ouve, está seco, vaso seco, só faz barulho e quebra fácil porque se racha, por isso explode, fica grosseiro, fica ignorante, chuta todo mundo, manda o cachorro lá para baixo do quintal, sai daqui. Enfim, a pessoa expressa o seu estado emocional. Não vem dizer que você lê Bíblia quando você age assim. Não, mas eu sou gente. Pois é, mas se essa gente encher o vaso com a palavra, ela muda. Eu vi um testemunho do pastor Juscelio. Ele disse assim: quando eu faço jejum de 21 dias, eu saio de lá assim, nada que faz mais questão de nada, é outra pessoa. E ele disse: irmãos, tem gente que faz jejum de 21 dias e diz assim: ai, aqui está tão bom que eu vou querer fazer de novo. Ele fala assim, bem mansinho. Ele até vai vir aqui, quem gosta dele, do Mevan, semana que vem ele está no Acre. Mas você só pode ir no sábado, tá? Porque domingo é da igreja. Então, ele disse assim, a pessoa disse assim: eu quero ficar aqui. Mas no outro dia já esqueceu tudo que já passou, já voltou a comer tudo de novo. Aí, acho que eu não vou fazer não, fiz um agora, já não quer mais fazer jejum. A carne já volta a controlar e a dominar todas as coisas. Irmãos, uma vida separada para Deus, ele vive essas promessas de Deus. E eu quero fechar dizendo isso para você. A promessa de Deus não é de vaidade, não é de status, não é de influência. O líder que entende o poder da influência, ele serve e não pede. Nós queremos muito ser senhores, mas nós temos que aprender com Jesus, que maior é aquele que serve. Servir pessoas, aí sim a promessa vai habitar nas nossas casas assoladas, a promessa vai vir nas nossas vidas vazias, e nós vamos aprender a ser diferente. E eu te pergunto, o que hoje está vazio em você, Deus quer preencher. O que hoje parece ruína na sua vida, Deus quer reconstruir. O que hoje parece muito pequeno, Deus vai ampliar. Prepara a tenda, firma as estacas, confie em Deus, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu.